irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Mais forte, por favor. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Meus amados irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias, por favor. No livro dos Salmos, número 136. Glória a Deus, aleluia. Versículo número 3 e a parte A do versículo número 4. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, quero eu aqui nessa oportunidade externar os meus sentimentos mais uma vez, primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Ele me concede de estar ministrando a sua boa e maravilhosa palavra. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Vladimir, Aleluia. esse homem de Deus e agora amigo. Ele me deu a honra de ser amigo dele. Amém. Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, pastor, pela vida da sua esposa, por toda a sua família. Que Deus continue abençoando cada vez mais o seu ministério. Me sinto honrado e privilegiado pelo convite Glória a de Deus. estar aqui louvando a Deus junto com a igreja. Quero louvar a Deus também, irmãos, pelas minhas duas famílias. Você já viu o pregador trazer as duas famílias dele para a igreja, irmãos? É bênção. É bênção, não é? É bênção. Tinham duas famílias. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. A minha primeira família, minha esposa e as minhas duas filhas, uma de 10 meses e a outra de 12 anos de idade, está me acompanhando aqui. E a minha outra família, família Maranata, Força Jovem. Oh, glória. Essa mocidade que Deus colocou em minhas mãos para poder liderar, já vai fazer 5 anos. Congregamos ali na Igreja Assembleia de Deus de Brasília, pastor Manuel Pereira Xavier. Desde já trago um abraço do pastor para a igreja, do pastor da igreja. Esse jovem abençoado está aqui me acompanhando hoje. Aleluia. Amém. Você pode louvar a Deus por esses jovens? Glória a Aleluia. Eu gostaria de convidar você para se colocar de pé em nome de Jesus. Todos que encontraram o texto, diga amém. Amém. Salmo 136, versículo 3. Eu vou ler o versículo 3, eu gostaria que a igreja lesse o versículo de número 4. Diz assim o texto: louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, irmãos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero ser bastante sucinto em minhas palavras, porém muito objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração para refletir com os irmãos nesta noite, este congresso de louvor e adoração. Desde o momento que o pastor Vladimir me ligou e, orientado por Deus, nos formulou este convite para nós estarmos aqui adorando a Deus junto com os irmãos, fui eu orar a Deus em cima do texto escolhido pela igreja, e Deus colocou em meu coração uma palavra, e eu gostaria de refletir com os irmãos em rápidas palavras. Para isso eu preciso de toda a atenção dos irmãos, porque eu aprendi que é uma palavra vinda de Deus, ela pode mudar as nossas vidas, e é importante que nós estejamos bastante atentos. Salmo 136,
O Salmo 136, meus amados irmãos, é uma liturgia de louvor ao Senhor, como Criador e como Redentor de Israel, e pelos atos divinos, feito tanto na criação como pelas maravilhas que Deus realizou no meio do seu povo. Seu tema e muitos dos seus versículos formam um paralelo com boa parte do Salmo 135. Não sabemos por quem este salmo foi escrito, mas sabemos que foi cantado no templo de Salomão e pelos exércitos de Josafá, quando eles celebraram a vitória no deserto de Tecoá. Por sua forma marcante, podemos concluir que era um hino popular entre o antigo povo de Deus. A maioria dos hinos com um coro sólido, simples, torna-se favorito nas congregações dos fiéis, e este certamente foi um dos mais amados. Não apresenta nada senão louvor, tem sintonia com êxtase e só pode ser apreciado plenamente por um coração piedosamente agradecido. Se você observar todo o Salmo 136, ele vai começar com um louvor triplo ao Senhor, trino, do versículo 1 ao 3. Então nos dá 6 notas de louvor ao Criador, versículo 4 ao 9, 6 mais sobre o livramento do Egito, versículo 10 ao 15, e 7 sobre viagem pelo deserto e a entrada em Canaã. Depois temos 2 versículos alegres de gratidão pessoal por misericórdia presente, versículo 23 e versículo 24. Um versículo para contar da providência universal do Senhor, é um versículo para estimular o louvor insensamente. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, falar de louvor e adoração é muito sério, é uma responsabilidade muito grande, porque se você parar um pouco para analisar o texto que foi lido, e se você for estudar ele com dedicação, você vai encontrar que todas as vezes que o povo de Israel, eles subiam os degraus, porque os salmos, a partir dos salmos, começando ali no Salmo 127 em diante, vai chamar salmos dos degraus, porque
principais, devemos ter um coração cheio de gratidão e de louvor a Ele. Aleluia! Você consegue identificar isso, meus amados irmãos? A primeira característica de um adorador, ele é grato a Deus. Glória a Deus. O coração dele é cheio de gratidão. Aleluia. Aleluia. Deus. Só de você estar aqui hoje, meus amados irmãos, a primeira palavra que você deveria falar quando ao entrar neste templo é: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de estar em tua presença. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados ao inferno. A Bíblia diz que nós não tínhamos direito de salvação. A Bíblia diz na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23, que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus, nós não tínhamos direito a Deus, mas por uma decisão de um, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, Ele decidiu vir a essa terra e morrer por mim e por você. Isso já é um motivo suficiente de nós sermos gratos a Deus. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 13, vem dizendo que Ele nos tirou do poder das trevas. A Bíblia King James, uma versão, ela diz que esse poder das trevas, ela se refere ao poder absoluto de Satanás, ao poder absoluto do diabo. Ou seja, nós estávamos na mão do diabo, mas através do sacrifício de Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, quando Ele morre e ressuscita, é a mesma coisa dele estar descendo a 7 palmos e dizendo: Satanás, esta alma não pertence a ti, mas esta alma foi pago um alto preço por ela, foi pago um alto preço de sangue, traga ela de volta. A Bíblia diz que o Senhor Jesus arranca-nos do poder das trevas, do poder absoluto das mãos do diabo. Você estava na mão do diabo, nós estávamos na mão do diabo, mas através do sacrifício de Cristo, hoje nós estamos na mão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Será que isso não é motivo de nós sermos gratos a Deus? Aleluia! Será que isso não é motivo de nós sermos gratos a Deus por essa maravilha que Deus fez? Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia! No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21, seja Ele o motivo do seu louvor, Aleluia. pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Meus amados irmãos, nós, a igreja do século 21, ela está correndo um grande risco, pastor, porque o povo de Israel, eles viram Deus fazer milagres, eles viram Deus realizar coisas sobrenaturais, eles viram Deus libertá-los do Egito, mas só que na boca do povo de Israel a coisa que mais havia era ingratidão, porque eles viviam constantemente uma vida de murmuração. Um povo que vive murmurando não
Deus. Ele tem o seu coração cheio de gratidão. Aleluia. Meus amados irmãos, louvar aqui e dizer que nós adoramos a Deus e louvamos a Deus e pregar aqui que louvamos e adoramos a Deus é muito fácil, meus amados irmãos. Eu quero ver você ser grato a Deus é quando as coisas estão indo de mal a pior. Eu quero ver você ser grato a Deus quando a enfermidade chega e pega. Eu quero ver você ser grato a Deus quando você abre a despensa, não tem nenhum pacote de arroz para comer. Eu quero ver você ser grato a Deus quando todas as portas estão fechadas. A Bíblia diz, nos orienta, a Bíblia nos orienta, que em tudo dai graça. Em tudo seja grato a Ele. O adorador, ele é grato a Deus, meus amados irmãos. Eu quero que você saia daqui nesta noite, porque não tem sentido, meus amados irmãos. Seja sincero comigo, seja sincero com você mesmo. Não tem sentido nós sairmos do nosso lar, vir para um culto de adoração e louvor, e nós não sairmos daqui refletir a respeito do que é o louvor verdadeiro, o que é uma adoração genuína, porque a adoração ela continua, ela é diária, o louvor ele é diário, o louvor é constante na minha vida e na tua vida. Aleluia! O objetivo do culto, o objetivo dos louvores e da mensagem tem que chegar e refletir. Meu Deus, será que eu consigo um verdadeiro adorador? Senhor, será que eu tenho sido um verdadeiro adorador? Porque é uma realidade, meus amados irmãos. Você quer observar a diferença do povo da capital para o povo interior? O povo interior, quando fala que vai ter uma cruzada, um culto, eles criam aquela expectativa, pega a roupa, a única roupa que tem, e vai na expectativa de adorar a Deus. Agora aqui, quando nós vamos para a igreja, principalmente algumas pessoas, isso eu acho que acontece mais com as mulheres, tem vários sapatos, irmãos, mas coloca um sapato, esse não ficou bom, não quero ir. Aquela irmã pode ter ido com aquele sapato. Tem várias saias, várias roupas, mas cria dificuldade, cria empecilho. Abre o guarda-roupa, cheio de roupa. Meu Deus, eu não tenho uma roupa para ir para a igreja. O guarda-roupa cheio de sapato. Abre e tem coragem de murmurar. Eu não tenho um par de sapato para ir adorar a Deus. É mistério. Parece que nós estamos indo para um espírito que morta. Fala, Jeová, na terra. Parece que nós estamos indo para outro lugar, mas para adorar a Deus não. Aleluia. Verdadeiro adorador, meus amados irmãos, ele adora a Deus com aquilo que ele tem. Ele não murmura, ele não questiona. Aleluia, aleluia. Oh, glória. A primeira característica de um adorador é ser grato a Deus. Aleluia. Irmãos, com toda sinceridade, não é fácil. Mas sabe por que não é fácil, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos muito distantes de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais gratos nós somos. Porque reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas. Glória a Deus.
Salmos 9:1, versículo 1 e 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti eu quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Salmos 30, versículo 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia! A segunda característica de um adorador: ele adora e louva a Deus em qualquer lugar. A segunda característica de um adorador: ele louva e adora a Deus em qualquer lugar. Glória a Deus! As Escrituras sugerem que o lugar não é o aspecto mais importante no ato de adorar e louvar a Deus. Uma equipe de pesquisadores cristãos conduziu recentemente uma pesquisa nacional entre os frequentadores de igrejas nos Estados Unidos. Uma das perguntas da pesquisa dizia o seguinte: qual dos 6 fundamentos de prática da fé? Adoração, evangelismo, discipulado, fraternidade, mordomia e assistência social deve ser considerado a maior responsabilidade para um cristão. Olha só a resposta. As respostas colocaram a adoração no topo das prioridades, com 92% dos entrevistados apontando como sendo o mais importante dever para com Deus. A adoração ocupa um lugar importante na vida do cristão. Ao prestar o culto, o ser humano se coloca em sua pequenez. Quando você adora a Deus, você consegue identificar, porque você está se aproximando mais de Deus, e você consegue identificar que você é pequeno diante da grandeza de Deus. Aleluia! Como que dizendo, por suas atitudes: Senhor, és melhor do que eu, és maior do que eu, é mais do que eu, e nós dependemos do Senhor. Aleluia! Sabe o que significa isso, meus amados irmãos? Adoração, ela não é simplesmente de boca para fora. Aquilo que eu louvo e aquilo que eu adoro tem que ser demonstrado através das minhas atitudes. Aleluia! Porque tem pessoas, meus amados irmãos, que querem adorar a Deus somente na igreja. Aqui é uma bênção: louva, adora, canta, pula, fala em línguas estranhas. Mas quando chega lá fora, quando o irmão avista essa pessoa: Pai do Senhor, é o irmão, meu Deus, tá? Quando chega no seu serviço, não tem coragem de dizer que é um cristão, que é um adorador.
lugar. Meu Deus do céu, irmãos, as pessoas têm que nos identificar não pelaquilo que falamos, não pelaquilo que pregamos ou cantamos, mas as pessoas têm que nos identificar através das nossas atitudes que somos adoradores. Certa vez um pastor americano, Albert, a igreja dele estava, como diz aí uma força de expressão dos jovens, estava bombando. E as igrejas vizinhas começaram a questionar e começaram a denegrir a imagem deste pastor americano. E falaram mal dele. E começaram a questionar sobre a sua vida. E ele foi orar. E ele começou a orar a Deus: Senhor, eu vou parar, eu estou desanimado porque eu estou pregando o teu nome, estou fazendo a tua obra, e as pessoas estão denegrindo a minha imagem. As pessoas que eram amigos dele deixaram de ser amigos. As pessoas começaram a denegrir o seu nome. E quando ele estava orando, Jesus respondeu para ele: Albert, quem é que salva? E o Albert diz: é o teu nome, Jesus. O Albert, quem é que batiza com o Espírito Santo? Ele diz: é o teu nome, Jesus. O Albert, quem é que cura? Quem é que liberta? E o Albert diz: Senhor, é o teu nome. E Jesus bradou no coração dele, dizendo: Albert, continue pregando o meu nome, porque do teu nome cuido eu. Aleluia. Meus amados irmãos, nós seres humanos temos um senso de justiça própria. Irmãos, sempre irão falar de nós. Sempre. Quando não fala bem, fala mal. E a primeira atitude que nós temos quando as pessoas falam mal de nós é querermos nos justificar, é querermos usar as nossas justiças próprias. Aí a Bíblia diz que a nossa justiça, ela não passa de um trapo de imundícia. Depois você pergunte para o pastor, vai estudar o que significa isso. Um trapo de imundícia. Eu não vou falar aqui a palavra, mas um trapo de imundícia. Se as pessoas estão falando de você, você não precisa se justificar. Se as pessoas estão denegrindo a sua imagem, você tem consciência que está pregando Jesus, que está sendo um adorador, você não precisa se justificar. Sabe por quê? Porque os seus frutos dirão quem você é. Aleluia! A árvore boa produz bons frutos. Fique tranquilo, continue pregando a palavra e adorando a Deus, porque Deus cuida de você. O adorador adora a Deus em qualquer lugar. Quem é que não se lembra do ato de Jesus conversando com a mulher samaritana? Jesus, João capítulo 4, versículo 20. Jesus vai conversar com ele e pede um copo de água. E aquela mulher indaga ao Senhor, dizendo: olha, os judeus dizem que nós devemos adorar a Deus em Jerusalém. Só que o samaritano disse que nós devemos adorar a Deus aqui nesse poço. E Jesus vira para aquela mulher: olha, já chegou a hora e o tempo que isso não vai existir mais, porque o templo seria destruído. E ele diz:
para se louvar. O importante é ter verdadeiros adoradores. De que forma se deve adorar e louvar a Deus? É importante que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus quer ser adorado e louvado em espírito e em verdade. Ele não quer um louvor cheio de formas e tradições ou invenções impostas pelos homens. Ele quer um louvor que saia do coração. Aleluia! A primeira coisa que nós devemos identificar, se aquilo que nós estamos adorando e louvando está tocando na alma do pecador, se as pessoas estão se quebrantando na presença de Deus, porque o objetivo do louvor e da adoração é levar a alma do pecador até o santo trono de Deus. Quem é que não lembra do profeta Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, e os anjos clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O adorador, quando ele identifica que a sua adoração está quebrantando a sua alma e o seu coração, a primeira coisa que ele identifica: eu vi ao Senhor. A verdadeira adoração nos leva a uma experiência a mais com Deus. Deus não está preocupado, como foi falado aqui, é lógico. Eu sou líder dos jovens, mas temos ali uma regente e ela faz de tudo para tentar colocar os jovens para cantar bonito, para cantar de forma adequada. É importante que nós podemos fazer técnicas de vozes, podemos entrar numa escola de música, mas você deve identificar que a verdadeira adoração para Deus não depende somente disso. O que depende é de um coração sincero e de um coração verdadeiro na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Existem pessoas que não abrem a sua boca, mas dentro do seu coração está adorando a Deus. Agora existem pessoas que abrem a sua boca, louvo que ama, maravilha, mas não está chegando nem nas nuvens. Imagine no trono de Deus. Certa vez Jesus dizendo: olha, vocês me louvam da boca para fora. Só quem pode conhecer a nossa adoração verdadeira é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus está à procura, meus amados irmãos, de verdadeiros adoradores, principalmente nesses últimos dias que está acontecendo no nosso país. Deus está à procura de pessoas que proclamem a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor a Ele. Aleluia! Eu quero saber se nesta noite tem adoradores aqui, adoradores de Deus que vão louvar Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Verdadeiramente, qual é o desejo do Pai? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, como eu falei, que adora a Ele verdadeiramente. Ele está interessado na adoração e no louvor do seu povo. O louvor tem que vir do coração. Efésios capítulo 5, versículo 19, alguém falando: entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós devemos então louvar a nosso Deus de coração. Não pode ser nada forçado, nem fingindo, mas espontâneo e verdadeiro. Certa vez eu estava em um culto e quando eu cheguei, o pessoal estava louvando, estava adorando a Deus, e a minha alma começou a ficar inquieta, e o Espírito Santo falou no meu coração: qual é a sua motivação aqui nesta noite? Será que você está motivado em me adorar
da palavra de Deus. Aleluia. Salmo 51, versículo 17 diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Deus não despreza o coração contrito e aquebrantado na sua presença. A segunda característica: o adorador adora em qualquer lugar. Eu converso muito com a minha filha de 13 anos aqui. E toda vez eu pergunto para ela: e aí, minha filha, já evangelizou no colégio? Mas pai, como eu vou fazer? Pai, diga para as suas amiguinhas que Jesus ama elas. Filha, revoluciona o seu colégio. Nós assistimos um filme com jovens. O nome do filme se chama Para Salvar uma Vida. Até indico para os jovens aqui dessa igreja. Esse filme diz, irmãos, que fala a respeito de um jovem que revolucionou o seu colégio através do Evangelho do Senhor. Jovens que estão aqui revolucionam o lugar que você está. As pessoas não devem identificar você não como uma pessoa que só vive de recuperação, que só vive de nota baixa, que só vive com problemas. Não, as pessoas devem identificar você como um cristão. Aleluia! Como um verdadeiro adorador aonde você está. Aleluia! Aleluia! Certa vez, meus amados irmãos, logo no início do meu casamento, eu pensava que estava no inferno em vez de ser lua de mel. No início do meu casamento, irmãos. Imagine. E nós discutíamos muito. E eu já estava até com vergonha do vizinho de trás. E o pessoal sabia que eu era cristão. E certa vez eu fui até esse vizinho e falei assim: meu querido, eu queria te pedir perdão. Porque eu casei agora, estou em processo de adaptação com a minha esposa e não é fácil. E a gente discute bastante, né? E minha esposa é pernambucana, irmãos. Imagina a fera que é. Eita, bola! Pernambucana é. Meu Deus. Né, irmãos? E eu cheguei para o meu vizinho e falei assim: me perdoa, eu sou um cristão, sou um homem de Deus, mas eu estou em processo de adaptação. Eu sei que vai mudar as coisas. Eu tenho fé em Deus. Deus vai fazer um milagre. Porque na realidade, meus amados irmãos, nós devemos ser adorador em qualquer lugar. Na vizinhança, em casa, no colégio, na faculdade, no trabalho. Não é verdade, meus amados irmãos? Mas hoje em dia, o que nós temos mais visto aí são as pessoas se destacando negativamente como cristão, como positivo. No trabalho, então, vai perguntar ao seu chefe: é aquele crente, aquele ali? Se for para ser crente, nem aquele ali. O inferno está cheio desses crentes. Não é assim que a gente ouve? Porque a verdadeira adoração, meus amados irmãos, começa de dentro para fora. Aleluia! E a terceira característica, meus amados irmãos, para terminar, de um adorador, é que ele louva e adora a Deus em qualquer situação. Aleluia! Quão difícil é, meus amados irmãos, louvar a Deus no momento da tristeza e da aflição das nossas almas. Mas Deus dá receita para os espíritos abatidos e amargurados: louvar o seu santo nome. O louvor foi feito por Deus para engrandecimento do seu espírito. O louvor é um gesto de gratidão do homem com Deus. Aleluia! Reconhecendo que Ele está presente também nas horas em que a pessoa se sente sozinha e melancólica. Quando uma pessoa entoa no momento de dor um cântico de louvor a Deus, ele se faz presente como um Deus consolador, meus amados irmãos. Aleluia!
igreja já está quase furando, de tanta gente lá. É o CD chamado do Anderson Freire, chamado Raridade. Vocês conhecem Anderson Freire? Com todo respeito aos outros cantores, irmãos. Pastor, mas esse homem, Anderson Freire, vocês sabem o que é meu nome, né? Anderson Xará. Mas esse homem foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, para fazer aquele louvor. É de alto a baixo o hino dele. A letra é uma adoração verdadeira a Deus. E a minha esposa sai para trabalhar, minha filha sai para o colégio, eu fico com a minha filha pequena dentro de casa. E a minha filha está dormindo e eu coloco o CD do Anderson Freire. Ouço as 12 músicas, terminou, boto de novo. E tem uns hinos lá que quando eu começo a meditar na letra, meus amados irmãos, daqui um pouco eu me pego chorando e adorando a Deus sozinho, irmãos. Aleluia. Eu não sei se acontece isso com você, irmãos. Ontem mesmo eu saí da igreja. Domingo passado eu saí da igreja. Depois do ensaio dos jovens, eu fui em cima da moto, irmãos, louvando a Deus. Daqui um pouco eu me peguei chorando em cima da moto e dizendo: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade.